Olá pessoal, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu estou aqui para falar sobre um vídeo do Vinícius César, do canal Vinícius César, que eu assisti recentemente e eu ia até comentar esse vídeo, mas eu achei conveniente fazer uma espécie de um vídeo de resposta. Não sei se seria bem um vídeo de resposta, mas um vídeo ou complementando ou fazendo um paralelo, porque algumas coisas eu concordei, outras não. Então eu achei interessante não ficar só no comentário. Eu achei que valeria a pena fazer um vídeo. O vídeo dele é recente agora, pessoal, o link do canal dele, do vídeo dele no caso, vai estar aqui na descrição. Então vocês, por favor, assistam lá, porque é um canal muito interessante, é um cara que eu respeito muito, Vinícius César. Ele acrescenta muita coisa, os questionamentos dele são legais, os vídeos são bem feitos. Então, visitem lá o canal dele. Para quem não conhece ainda, o canal é bem maior do que o meu, mas de qualquer forma, como eu estou citando um vídeo dele, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês entrarem lá. Então, o vídeo intitulado Nascemos Ateus, é bom argumento? Ele faz um questionamento. Então, no vídeo, sempre lembrando, pessoal, que quem gostar aí, dê um like para ajudar o nosso canal, porque isso aí sempre estimula a gente a produzir mais e mais vídeos e propagar cada vez mais o conhecimento. Então, a gente vendo que está tendo uma repercussão boa, isso é muito bom para a gente, estimula muito. Então, vamos lá. No vídeo dele, do Vinícius César, ele propõe o seguinte, de que o argumento, um dos principais argumentos utilizados pelos ateus, de que o ateísmo é uma condição natural, ou seja, de que todos nós nascemos ateus, ele traz nesse vídeo a proposta de que esse argumento não é um argumento sólido, que esse argumento, inclusive, deveria ser abandonado ou utilizado com cautela pelos ateus. Em parte eu concordo com isso, porque na parte de ser utilizado com cautela, porque muitos ateus realmente não têm uma boa capacidade argumentativa por falta de conhecimento, por falta de interesse, de se armar mesmo, de construir um arcabouço, uma boa estrutura argumentativa. Para isso também é muito importante questões de semântica, de conhecimento, do significado das palavras, para que isso não dê dubiedade, para que isso não se deixe margem à dubiedade. Então, na discussão religiosa, na discussão existencialista e na discussão filosófica, você tem que saber muito bem definir os termos. É por isso que a religião não se entende, nem entre eles se entendem. Porque existem miríades de designações diferentes, cada uma divergindo da outra. Em uma mulher pode ser pastora, em outra mulher não pode ser pastora, em uma o cara pode ter sexo antes do casamento, em outra não pode. Em uma o sangue é a alma do corpo e você não pode doar sangue, senão você vai para o inferno. Então, é uma miríade. Em umas você pede oferta, pede dízimo, quase todas são assim. Dinheiro, acho que um dos poucos fatores na religião que, digamos assim, são uma unanimidade é a questão do dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Parece até aquele Silvio Santos, jogando dinheiro, jogando aviãozinho de dinheiro, é mais ou menos por aí, Tem até o R.R. Soares que tem um show da fé, show da fé, ridículo, imitando, parodiando o Silvio Santos, Na realidade é o contrário, enquanto o Silvio Santos joga dinheiro, no show da fé é diferente, as pessoas é que jogam envelopes de dinheiro, Então, mas vamos dizer assim, uma unanimidade na religião, porque a religião não se entende, porque carece de argumentos sólidos. Então vamos lá, vamos começar logo. O que ele diz é o seguinte, como eu falei, Vinícius, quando você vê esse vídeo aqui, eu quero que você entenda que eu não estou, digamos assim, te contrariando ou querendo derrubar tuas ideias, não é isso. Mesmo porque eu entendo o que você diz. A minha preocupação é que muitos não entendam. Então eu decidi aqui fazer um contraponto, porque muitos podem entender, ou melhor, podem entender, não compreender a sua mensagem. Eu compreendi. Eu compreendi que você realmente está dando uma dica de que o ateu tem que ter uma argumentação sólida. E se ele for usar esses argumentos, como por exemplo o argumento de que o ateísmo é uma condição natural,
ele deve ser cauteloso, mas eu acho que o ateu deve ser cauteloso com qualquer argumento, não só com esse. Porque se você vai jogar uma informação, né, se você vai argumentar ou contra-argumentar, né, por exemplo, a questão religiosa, obviamente você tem que estar muito bem baseado para isso, né, em qualquer argumentação. Né? E uma coisa que eu não concordo, Vinícius, que você fala é que essa argumentação não é válida. Né? E tipo assim, ó, os exemplos que você usa, por exemplo, eu não concordo. Né? Que você diz, por exemplo, nós nascemos ateus, né? Aí você concorda com isso. Claro que nós nascemos ateus, né? Isso é óbvio, né? Porque a ideia de Deus, ou seja, qualquer tipo de conceito não existe em nenhum lugar da natureza, né? Só no universo humano. Então, quando você fala que não é argumento sólido falar que todos nós nascemos ateus, simplesmente porque todos nós nascemos irracionais e ignorantes, né? Todos nós nascemos sem poder andar, sem poder falar, né? E que alguém, você cita até que alguém falou que até as marmotas são ateias, né, digamos assim. Então, qual a vantagem de ser ateu? Né? Realmente, esse lado parece, né, isso é mais um sofisma do que praticamente uma argumentação realmente coerente. Por quê? Porque nós nascemos, você fala, nós nascemos sem poder andar, por exemplo. Né? Nós nascemos com várias debilidades. Né? Nesse contexto, você dizer que alguém nasce ateu poderia ser considerado uma debilidade. Né? E o teísmo seria, né, digamos assim, algo que suprime essa debilidade. Mas não é, esse raciocínio está totalmente equivocado. Por quê? Porque tudo que existe no mundo natural, né, é o do que trata a ciência. A ciência trata do mundo natural. O que existe uma diferenciação muito grande entre realidade objetiva e realidade subjetiva. Né? A realidade subjetiva é exatamente o que existe dentro do homem. Né? Os sentimentos, as emoções, os conceitos, né? A ideia de Deus, tudo isso existe dentro do homem. Né? Não existe no mundo natural. Né? Então, por exemplo, quando o indivíduo fala assim, mas como você mesmo argumenta, né? O Vinícius mesmo argumenta, ele fala, mas nós nascemos sem saber andar. Né? A maioria dos animais, né? Pelo menos dos mamíferos, né? Nascem e tem que realmente ser ensinados a fazer várias coisas pelos pais. Né? Existem outros animais, né, que já nascem meio que instintivamente sabendo algumas coisas, né, como andar, né, mas geralmente, né, se tratando aqui de mamíferos, geralmente a gente precisa realmente, em se tratando do ser humano principalmente, ele nasce totalmente dependente. Né? Então ele nasce sem conceito, né, ele nasce sem personalidade, ele nasce na ignorância. Né? Só que dentro do mundo natural, né, as coisas evoluíram, as coisas que prevalecem são as coisas que funcionam. Né? Dentro do mundo natural, se você observar o mundo natural, o mundo dos animais, o mundo dos instintos, né? Tudo obedece a uma necessidade. Né? E o que não existe no mundo natural, ou seja, no mundo objetivo, né? Não tem validade para a ciência. É construção, é ideia, é conceito. Né? Então, nesse aspecto, se você argumentar, né, que um animal, por exemplo, nasce sem andar, mas ele aprende a andar, se ele aprende a andar, isso é natural. Né? É natural por quê? Porque é uma necessidade do mundo natural. Andar, caminhar, se defender, né? Aprender a se defender. Os pais ensinam os mamíferos, né? Geralmente os filhotes, porque os filhotes são débeis, né? Eles são inocentes, acabaram de chegar na vida, então eles precisam ser acompanhados pelos pais. Mas tudo que é ensinado pelos pais dentro do ambiente natural, como andar, né? Como se proteger, se socializar, se defender, enfim. Todas essas questões do mundo animal são questões necessárias. Né? São questões objetivas, são questões necessárias. Diferente, né, do ateísmo, que é uma condição inata, né? É uma condição, digamos assim, inata, perdão, é uma questão natural. Né? Não existe teísmo na natureza. E por que não existe teísmo na natureza? Porque teísmo é um conceito. Né? E se não existe na natureza, é porque não é necessário. Né? Essa que é a ideia aqui. Né? A argumentação de que todos nós nascemos ateus e de que o ateísmo é uma condição natural, né? Por quê? Porque, exatamente por isso, porque na natureza só prevalece o necessário. Né? E o mundo natural, exatamente o mundo objetivo, se você quer observar a verdade, observe o mundo natural. Né? De todos os nossos conceitos científicos, né, a física, a química, tudo isso vem do mundo natural, não vem do mundo dos espíritos, não vem do mundo do teísmo. Né? O teísmo não construiu o celular, né?
O teísmo não estabeleceu medicina, né? O teísmo não constrói prédios, né? O teísmo não nos fez voar, não constrói aeronaves, ou seja, o teísmo não constrói nada. É totalmente subjetivo, é um conceito. Né? Então, a minha ideia aqui é passar para as pessoas que talvez... Né, eu realmente não concordei com essa questão de que isso não é um argumento válido. Eu acho que você tentou nesse vídeo meio que derrubar esses argumentos como sendo válidos. Eu acho que são os principais argumentos do ateísmo hoje em dia. Né? E se bem desenvolvidos, né? Se bem explicados, são argumentos super válidos, porque são os argumentos biológicos, são argumentos científicos, né? Que exatamente depõem contra a religião, né? Detonam a religião. Né? Então, quando você fala assim, todo animal, todo indivíduo é naturalmente ateu, é porque ele é naturalmente ignorante a respeito de qualquer conceito. Isso prova que a crença em Deus é um conceito. Deus, a ideia de Deus é um conceito. Logo, ele só surge na natureza humana, né, que é conceitual. Né? Ele só surge a partir do momento em que o ser humano começa a falar e desenvolver ideias. Né? E num primeiro momento do desenvolvimento dessas ideias, que é o momento da criança, onde a criança ainda está muito próxima do reino da ignorância, né? Ela acabou de chegar no mundo, né? Ao mesmo tempo que ela tem um ateísmo natural, como qualquer animal, né? Porque justamente o raciocínio aqui, o argumento aqui é que Deus não existe porque Deus não é necessário na natureza. Deus não é necessário para nenhum animal, por isso o animal não tem conceito, não tem ideia de Deus. Andar é importante? O animal pode nascer sem saber andar, né? Pode nascer sem saber se defender, mas essas coisas são importantes. Logo, a natureza se incumbe de naturalmente produzir esses efeitos na criatura, né? Se deslocar, né? Procurar alimento, tudo isso é necessário. Né? Por exemplo, cadeira é necessário na natureza? Cadeira é uma construção humana, porque em nenhum lugar da natureza existe cadeira. Né? Os animais sentam no chão, os animais não precisam de cadeira. Né? Copo, existe copo na natureza? Não existe copo na natureza. Não é necessário. Né? São coisas supérfluas criadas pelo ser humano para um maior conforto individual. Isso só tem existência em relação com o universo humano. Não tem existência nenhuma concreta na realidade. Né? Uma cadeira é algo construído, um copo é algo construído, televisão existe na natureza, celular existe na natureza, a própria palavra, a palavra, o conceito que nós estamos fazendo aqui, só tem realidade, né? Subjetiva. Né? São informações que estão sendo passadas de um para outro, subjetivamente. Né? Não tem necessidade nenhuma de toda essa conceituação dentro da natureza. Né? Então, muitos dos nossos conceitos, principalmente o conceito de Deus, os conceitos que são filosóficos, os conceitos que são subjetivos, tem a ver com a carência humana, esses conceitos surgem em função de uma carência humana, não que exista naturalmente. Então, essa é a maior defesa do ateísmo. Né? Que o ateísmo, como eu vinha falando, vou completar meu raciocínio. Lá na terra-infância, você primeiro, como na condição animal, obviamente você nasce ignorante de conceito, mas você nasce com várias informações instintivas importantes, né? Como eu citei, caminhar, se defender, né? Encontrar abrigo, né? Procriar, né? Se socializar, que muitos animais são, principalmente mamíferos, são animais sociais. Então isso é importante, isso é verdadeiro, isso existe por um objetivo natural. Né? Agora, a ideia de Deus, ela é ideia conceitual, ela só surge quando surge o ser humano na sua noção mais básica de raciocínio, né? Como é a mitologia, né? Como você falou que você respeita a religião, eu também, Vinícius, eu estou fazendo esse vídeo aqui em resposta, né? Estou falando sempre em relação ao Vinícius, mas obviamente esse vídeo aqui é feito para todos os ateus, mas quando parece que eu estou falando diretamente com o Vinícius porque eu estou dando uma resposta, né? Claro. Então quando o Vinícius fala assim, que tem respeito pela religião porque ela foi a proto-ciência, foi a primeira vez que o ser humano começou a tentar entender a realidade. Concordo plenamente contigo. Né? Eu acho que essa segunda parte do seu vídeo é fantástica. Realmente tem que se ter um respeito pela religião como um folclore, como um mito. Né? Que foi a primeira vez que o ser humano tentou explicar a realidade. Então, como ele ainda não tinha um raciocínio desenvolvido, né, ele estava próximo de uma criança, ou próximo de um ciclo quase que puramente instintivo, ele usava os instintos dele, a percepção sensorial dele, o raciocínio imediato.
né, para tentar explicar a realidade. E não é assim que a criança age. Né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando a criança nasce, ela nasce sem conceito. Ela nasce, né, totalmente desprovida de qualquer... Ela é ateia. Toda criança é ateia. Né? Quando ela começa a desenvolver, né, uma diferenciação entre ela e o ambiente, quando ela começa, né, a começar a aprender a falar, né, começa a construir alguns conceitos, ela está pronta para começar a aprender a ideia de Deus. Ela começa, a primeira linha de raciocínio infantil, que é a linha de raciocínio religiosa, né, da qual surge a fé, da qual surge a crença, né, é exatamente aquele momento onde tem a realidade. Né? São os raciocínios elementares, onde surge a ideia do mito, onde surgem as construções papai, mamãe, né? Titi, titia. Né? A criança começa a dar títulos, né? A criar conceitos. Né? Nesse momento, a criança está pronta a ter fé. Então, por isso que o Vinícius até fala no vídeo dele, né? De que a fé não é imposta. Né? A religião, sim, é imposta, na maioria das vezes. Mas a fé é uma questão quase que inata no ser humano. Por quê? Porque em tenridade, né, são dois estágios. Né? Quando um bebê, né, uma criatura totalmente irracional, ela é ateia, porque ela está livre de qualquer conceito. Né? E ela, como Deus, não existe necessidade de Deus na natureza, Deus não existe. Né? Uma vez que a criança começa a pensar, né, começa a ter noção de si, né, já começa a verbalizar, a falar, né, se comunicar com o meio externo, né, de forma mais efetiva, né? Começa a ter já um avançozinho, 3, 4, 5 anos, já começa a ter uma noção, aos 7 anos se estabelece já uma personalidade, né? Isso já é conhecido pela psicologia. Então o que acontece? Essa criança tem também em si a condição inata da fé. Né? Por quê? Porque o que é fé? A fé, né, é um raciocínio elementar baseado numa percepção sensorial. Puramente sensorial. Né? Depois de um tempo, isso aí é a fase onde se estabelece o raciocínio religioso. Né? Porque a criança acha que o pai é Deus, a criança vê que existem criaturas, seres poderosos que a nutrem, né? Como são os pais, né? Que dão tudo para ela, que dão alimento, né? Que dão conforto, que dão segurança, né? Que dão carinho. Né? Essa criança não se... Isso é o raciocínio religioso. O que o religioso busca? A própria terminologia da religião chama Deus de Pai. É um substituto do Pai. Deus é um grande Pai, né? Pai Supremo. Porque é um raciocínio infantil. Né? Então todos nós nascemos em uma primeira fase, uma fase natural, ateus, né? E ao mesmo tempo, num segundo momento, predispostos à fé, né? Que é o caso da criança. Né? Mas logo que você desenvolve raciocínios mais avançados, que tem a ver com matemática, né, que também é um conceito, porque números são conceitos, são símbolos criados pelo ser humano. Não existe número na natureza. Um número é um símbolo criado pelo ser humano. Se você for olhar na natureza, não existe número. Né? Não existe. O número é abstrato. Né? Qualquer matemático sabe disso. Né? O número não existe, não é real. Ele é abstrato. Ele não tem substância. É algo que o ser humano, na sua carência de saber, de conhecer a realidade, construiu e inventou esses símbolos para poder explicar a realidade. E esses símbolos realmente funcionam na explicação da realidade. Então, num segundo momento, quando você adquire um raciocínio superior, né, quando você se torna efetivamente racional, né, aí você já está no nível de estudo né, da ciência, da matemática, né, do que é realmente... Porque o objetivo da ciência é o mundo natural, é o objetivo. São as coisas objetivas, não subjetivo. E quando você baseia os seus conhecimentos na fé, você está baseando seus conhecimentos numa percepção interna, né? Numa percepção exclusivamente sensorial, sensitiva da realidade. Né? E o raciocínio lógico, a racionalidade, né? O raciocínio científico, ele transcende o seu mundo subjetivo. Né? Ele tem a matemática, ele tem recursos de além, né? Ele usa equipamentos, instrumentos, né? Precisos, capazes de medir, né? De mensurar a realidade. Aí surge em si, né, digamos assim, o indivíduo volta aos primórdios, né, ao seu natural de ser, né, que é o ateísmo. Né, porque a ciência, ela é em essência ateísta. Ela não aceita o conceito de divindade e não aceita o conceito, ainda que exista a fé. Né, porque a fé, né, como o Vinícius mesmo citou, né, que ele acredita até em possibilidade de vida em outros planetas, isso é uma fé racional, isso é baseado em estatística. Né, o número, né,
a imensidão do cosmos, são milhões de galáxias, né? Com milhões de estrelas nessas galáxias, sistemas solares. Então, é quase que uma fé, né? Baseada em dados, baseada em observação, né? Baseada no mundo natural. Né? Não há nenhuma possibilidade de existir vida em outros planetas. Né? Ainda que isso seja uma fé, é uma fé embasada, né? Uma fé teórica, né? Uma teoria, é uma suposição muito válida. Né? Então, eu vou fechar por aqui. Né? Eu só quis dar esse contraponto. Né? Eu agradeço muito ao Vinícius aí por ter me dado essa oportunidade de fazer esse vídeo. Né? E também espero que possa fazer um vídeo, se possível também, ou contra-argumentando, né? Ou comentando pelo menos esse meu vídeo. Né? Então eu agradeço muito a todos aí. Né? E visitem lá o canal do Vinícius César. Né? E esse assunto é um assunto realmente, né, que dá pano para manga, digamos assim. Né? Era muita polêmica. Então, um abraço a todos e estamos juntos pela propagação do conhecimento.